O atendimento optométrico é um atendimento complexo, composto por identificação psicológica, integridade física, identificação da necessidade compensatória visual, onde mesura-se as dioptrias pré-existentes, a função binocular e as melhores e possíveis correções para orientar o cliente mediante os serviços optométricos na sua ergonomia visual. Ou seja, é muito mais que refracionar, compensar o comportamento da luz, incidir no olho como instrumento óptico. É conhecer o comportamento humano, identificar na neuropsicopedagogia a capacidade de cada cliente de maneira transdisciplinar de concatenar o funcionamento do sistema nervoso com sua capacidade de aprendizagem. Nosso grupo de estudo é formado por Cristina Saemi, com alguns fabricantes de lentes de contato multifocal e os seus parâmetros, Tainara Oliveira apresentando brevemente os desenhos, eu, Ana Braga, exemplificando uma adaptação com multifocal, uma adaptação com bifocal e as medidas a serem realizadas. Maria do Carmo falando um pouco sobre adaptação em báscula e Valdenei Barros falando sobre os testes finais na adaptação, sobre refração e no estado da binocularidade pós-adaptação. Iniciamos então com Cristina Saemi. Olá, eu vou falar sobre lente de contato na presbiopia. O processo visual antes dos 40 anos tem a capacidade de identificar um objeto em diversos pontos focais. Isso ocorre quando o órgão da visão ajusta o foco pela acomodação. Quando a reflexão de objetos que estão próximos incidem no olho, o eixo anteroposterior do olho fica curto para a distância focal estar nítida na retina, reconhecido pelo córtex visual. As vias eferentes trazem a informação para a tríade acomodativa e o foco se aproxima da região mais anterior do olho e a imagem mais nítida estará representada na retina. A flexibilidade do cristalino e todo o trabalho da musculatura intrínseca é uma característica que ocorre desde o nascimento, permitindo que o cristalino fique mais delgado ou mais convexo, dependendo do ponto de visão. Mas ao longo dos anos, o cristalino perde gradativamente a sua flexibilidade e a musculatura intrínseca a sua tonacidade, fazendo que aconteça maior dificuldade acomodativa e o erro focal para perto, conhecido por presbiopia, em estágios iniciais entre 39 e 42 anos. Ainda é possível o indivíduo presbíope afastar os objetos e aumentar a iluminação, conseguindo realizar tarefas de visão próxima. Com a evolução da presbiopia, o indivíduo apresenta outros sinais como redução da qualidade e quantidade de lágrima, pupilas menores, flacidez das pálpebras, redução da sensibilidade corneal, tendo a necessidade de consultas avaliativas periódicas com o optometrista contatologista. As correções a serem indicadas estarão diretamente ligadas à anamnese e à biomicroscopia do indivíduo avaliado, relacionada à motivação para adaptação, o grau de sensibilidade do indivíduo, o nível de exigência dos resultados pós-adaptação e estrutura fisiológica. As correções são óculos para perto, óculos multifocal ou bifocal, lentes de contato visão simples para monovisão e monovisão modificada, multifocais e bifocais. Uma motivação dos tempos atuais está relacionada à imagem. Hoje, presbíopes estão mais jovens e não querem fazer uso de lente de contato, onde começamos a trabalhar como pseudopsicólogos destes indivíduos para poder fazer a escolha da melhor filosofia de adaptação e podermos constatar nas imagens a seguir. Dois farmacêuticos, Robert Alexander e William Conner, abrem uma pequena farmácia em Fort Worth, Texas, combinando as primeiras sílabas do sobrenome, a L de Alexander e Com de Conner, e inauguram a Alcon em 1945. Em 1950, lança seus primeiros produtos oftalmológicos. Em 1953, patenteiam o frasco conta-gotas utilizado até hoje para colírios. Já em 1989, a Alcon compra a Cooper Vision Surgical, divisão de cirurgia oftalmológica, e em 1990 lançam a primeira lente de contato gelatinosa de troca periódica. E em 2014, expande a família Aeroptics Aqua Plus, criando as lentes multifocais em seu portfólio. Em 2016, lança a Dailies Aqua Comfort Plus multifocal.
uma lente diária, de descarte diário. Podemos citar também uma curiosidade da Alcon, que além de trabalhar na farmacêutica humana, também atua na área de PETs. As lentes de contato Aeroptix Aqua multifocal apresentam um desenho para correção de presbiopia até a idade de aproximadamente 60 anos. Sua superfície é biasférica, a tecnologia do material em silicone hidrogel possui a tecnologia Smart Shield, que cria uma camada protetora que retém hidratação e resiste a depósitos. Para a correção de presbiopia, o desenho proporciona visão clara e nítida em todas as distâncias, perto, intermediária e longe. As suas dioptrias vão de +6 a -10, com passos de 0,25 dioptrias. A adição ela é dividida em baixa, média e alta. Ela é confeccionada com material Lotrafil com B e o descarte é a cada mês após a abertura do blister, se o uso for diário. O descarte pode ser diferente se a utilização da lente for a cada semana, 7 dias e 6 noites. Desta forma, o descarte é feito após o uso de 7 dias e 6 noites. As lentes de contato Dailies Aqua Comfort Plus multifocal, elas vêm em caixas de 30 unidades e seu descarte é diário. Com tecnologia exclusiva de hidratação ativada ao piscar para a correção da presbiopia, o desenho Precision Profile, que proporciona visão clara e nítida em todas as distâncias, perto, intermediária e longe. Ela tem um conteúdo de água de 69%, as dioptrias vão de +6 a -10, em passos de 0,25, a adição é baixa, média e alta. A Cooper Companies é uma empresa de dispositivos médicos global envolvida com a biodiversidade e responsabilidade sustentável. Tem mais de 8.000 colaboradores com produtos vendidos em mais de 100 países. Está sediada em San Ramon, Califórnia, nos Estados Unidos. As origens da Cooper remontam a 1958. Em 1957, a Cooper Tinsley Laboratories mudou seu nome para Cooper Laboratories, Inc. Em 1978, a empresa reorganizou-se em 5 unidades de negócio independentes que se focaram em segmentos de mercado especializados. A Cooper Vision foi então constituída em 1980. Adquiriu diversas empresas de lentes oculares. Em 2005, a Cooper Vision tornou-se a terceira maior empresa mundial de lentes de contato gelatinosas. No ano fiscal de 2011, a Cooper Vision celebrou um marco atingindo mais de $1.000 milhões americanos em vendas globais. A lente Biofinity multifocal combina um balanço progressivo com os benefícios do silicone hidrogel de terceira geração, conseguindo criar o que há de mais moderno em uma lente de contato multifocal. 2 desenhos diferentes ela tem, D e N, que conferem alta qualidade de visão, proporcionando excelente visão em todas as distâncias, perto, intermediária e longe. A tecnologia Aquaform Comfort Science garante conforto durante todo o dia e o período de uso ela se mantém umidificada sem a necessidade de adição de agentes umectantes. Ela possui 2 desenhos diferentes, o D e o N, que conferem alta qualidade de visão. São otimizadas para proporcionar uma visão excelente em todas as distâncias. Ela é feita de material Confilcom A, a hidratação dela é de 48% e ela possui cor de visibilidade azul clara, que vai facilitar o manuseio da lente. Essa cor de visibilidade não muda a coloração dos olhos, ela é somente para facilitar o manuseio da lente. O DK dela é de 128 e está disponível nos graus esféricos de +6 a -8 com passos de 0,25 e passos de 0,50 nos graus acima de -6. A adição delas vem da seguinte forma: +1,
mais 1,5, mais 2 e mais 2,5. E as caixas são com 6 unidades. E com descarte mensal de 30 dias para regime de uso diário. Para regime de uso de 7 dias e 6 noites, uso prolongado, elas devem ser descartadas no fim dos 7 dias e das 6 noites. As lentes AcuView são parte do portfólio da Johnson & Johnson, uma empresa dedicada à área de saúde, criada há muitos anos. Já a história da AcuView começa em 1950 em Jacksonville, nos Estados Unidos, com uma pequena empresa chamada Frontier Contact Lens Company, que investia sempre em lentes de contato de qualidade superior. Seymour Marcor era o dono da empresa na época e era optometrista e grande conhecedor do mercado e dos produtos. Logo, essas lentes começaram a ganhar fama entre oftalmologistas e usuários de lente de contato. Após alguns anos, Marco adquiriu algumas novas filiais em Nova York e fez com que esse negócio deslanchasse significativamente. Durante os anos 70, esse visionário diretor desenvolveu um novo material, o Etalfilcon A, e essa substância possibilitou a criação de lentes ainda mais macias e confortáveis. Com isso, a empresa se tornou a pioneira no mercado de lentes de contato em larga escala. Como a empresa já era grande, ela poderia ficar maior. Em 1981, com o crescimento dessas operações, a Frontier Contact Lens foi comprada pela Johnson & Johnson, uma multinacional que tem presença de produtos de higiene pessoal e saúde em todo o mundo. Nessa época, a empresa passou a chamar-se Vistacom. Hoje, no portfólio da Johnson & Johnson, existe a lente de contato One Day AcuView Motion multifocal, que utiliza a tecnologia Lacreon, que proporciona máximo de conforto em suas lentes de contato. Ela possui proteção UV, que garante maior proteção aos olhos. Elas são diárias, ou seja, são colocadas e descartadas diariamente, o que gera mais saúde e praticidade, pois dispensa o uso de soluções de limpeza. A indicação é para correção de presbiopia, perto, meia, distância e longe. Ela tem um descarte diário, o material dela é Etafilcon A. Ela tem uma hidratação de 58% e possui cor de visibilidade, um azul claro, que também facilita no manuseio para a colocação e retirada das lentes. O DKT dela é de 28. O parâmetro dessas lentes vai de -9 a +6 com passos de 0,25 e ela possui adição baixa, média e alta. A baixa ela vai de +0,75 a +1,25, a média de +1,5 a +1,75 e a alta de +2 a +2,5. A embalagem ela vem com 30 unidades. Vou falar um pouco sobre a Bausch Lomb. Ela é uma empresa ótica americana fundada por Jacob Bausch, um alemão que abriu uma pequena loja de produtos óticos em novembro de 1953 em Rochester, no estado de Nova York. Ela era uma modesta ótica que vendia produtos óticos, desenvolvia alguns óculos e termômetros, microscópios, a maioria importados da Europa. E quando ele resolveu crescer, ele tomou um dinheiro emprestado de um amigo chamado Henry E. Lomb. A partir desse momento, a empresa começou a se chamar Bausch, sobrenome do Jacob Bausch, e Lomb, do Henry Lomb. E começou a fabricar lentes mais modernas, de cristal. Também começou a fabricar armações. Durante a guerra, né, em 1920, começaram a criar alguns modelos de lentes específicas, né, que tinham raios UV. Aí eles começaram a se tornar muito famosos, né, com aquela lente G15. Também fizeram para a Força Aérea Americana aquele modelo Ray-Ban Aviator e foram crescendo. Por volta de 1970, eles começaram a criar lentes de contato, tá?
que são essas lentes de contato que conhecemos hoje em dia, as siliconadas, né? E começaram a fazer muito sucesso, tá? A partir daí, eles foram crescendo, criando também produtos de limpeza, de asepsia, que a gente conhece o Renu, foram instituindo lentes de contato multifocais e lentes de contato tóricas, e lentes de uso diário. Das lentes de contato multifocal Softlens. Elas têm 3 zonas de foco progressivo. Ela é uma lente diferenciada, pois possui essas 3 zonas, garante uma visão clara e confortável em qualquer distância. Tá? Ela tem um desenho esférico, ela tem um programa de uso diário de 30 dias, tá? E ela é mensal. Ela é feita do material Polimacon B. Ela tem 38,6% de hidratação, tem tinta de visibilidade, o DK dela é de 10 e ela tem uma espessura de 0,10 milímetros, tá? E o poder dela de graduação vai de +6 a -7 só esférico. Ela tem adição baixa, que ela é progressiva até +1,5, a alta, que é progressiva de +1,75 a +2,5. A caixinha vem com 6 unidades. Eles possuem outra lente disponível no mercado também, que é a Pure Vision multifocal. E ela é de nova geração, tá? Que o desenho é de centro perto e ela possibilita o foco em qualquer distância. Tem bordas mais finas e arredondadas. E ela tem maior poder de adição para perto. Tá? Ela é fabricada com tecnologia gel, transmite mais oxigênio, material é bola Filcon, 36% de água, tem proteção UV, 130 de DK e a adição, ela vai de +1,5 a +1,5 na baixa, +2,5 a +2,75 na alta. Ela tem uma vantagem em relação às outras lentes. Ela possui astigmatismo até -1, tá? E a grade dela vai também de +6 a -10. Eu vou falar um pouco da Central Oftálmica, que é a importadora da lente BioView multifocal. Ela é uma empresa brasileira que ela é dedicada à importação de lentes que não são fabricadas aqui. A BioView, ela é uma lente de contato que ela tem um desenho esférico, tá? Feita no polímero Metafilcon A. Ela também é feita num desenho centro perto, centro longe, com visão intermediária de qualidade. Ela tem proteção UV, tem tinta de visibilidade e os passos delas vão de +10,5 a +4 em passos de 0,50. +4 a -6 em passos de 0,25 e de -6,5 a -10 passos de 0,50. A adição é baixa, +1 a +1,75 e alta, de +2 a +3. Essa é uma lente que nós optometristas não deveríamos indicar, porque eles pregam e a empresa Central Oftálmica, ela indica que ela seja vendida somente pela internet. Uma lente que a gente falaria que é uma lente online, né? Bom, durante a anamnese conheceremos nosso cliente para adaptação de lente de contato para presbíopes. Na biomicroscopia, analisaremos a integridade e necessidades físicas do órgão visual. E nas mensurações oculares iniciais, temos os valores do diâmetro pupilar em baixa, média e alta luminosidade. Temos a distância entre os bordos palpebrais, ou seja, a distância da fenda. E também temos a tensão palpebral superior e inferior sobre a conjuntiva e a córnea do indivíduo examinado. Mais à frente a gente vai ver um depoimento da senhora Marlene Senhares Pombo, que é professora de espanhol e blogueira, em uma aventura para tentar não usar mais seus óculos multifocais com a mesma frequência.
Apenas um exemplo para questionar o tipo de serviço optométrico oferecido. A identificação de qual lente deveria ser adaptada e se era possível adaptar as lentes de contato. Ou se ao final do atendimento o correto era desestimular o uso de lente de contato para essa cliente em particular. Não temos seus dados refracionais para analisar, mas vamos ao depoimento. Lembram que eu falei para vocês que eu ia fazer minhas lentes de contato? Ela provaram ontem as lentes, né? E aí descobri que não era monovisão. Monovisão. O que é monovisão? É aquilo que eu já tinha falado antes. O olho direito vê para longe e o olho esquerdo vê para perto. E aí o cérebro junta as duas coisas, ou não. No meu caso foi o ou não. Porque aí testei lá, fiquei meia hora, 1 hora com as lentes e olhava para frente, olhava para trás, olhava para o lado, olhava para o outro, olhava para longe, olhava para perto e nada do cérebro juntar o direito com o esquerdo, não. Parece ser que o hemisfério direito do meu cérebro não conversa muito bem com o hemisfério esquerdo e aí não consegui enxergar direito com a monovisão. Porque ficava tudo assim meio dobrado, né? Parecia que eu tinha bebido sem ter bebido ou me drogado sem ter me drogado. Aí fizemos o segundo teste, mais 1 hora de testes, que era com a lente propriamente multifocal. Aí tudo bem, né? Pusemos lá, melhorou um pouco, embora a lente que estava lá para fazer o teste, ela tivesse um grau menor do que aquele que era necessário para mim. Mas mesmo assim, deu para entender como é que funcionava. O único problema é que cada vez que eu piscava, e quem assiste meus vídeos vê que eu pisco muito, cada vez que eu piscava, a lente saía do lugar. E como é multifocal, então eu tinha que ficar piscando e piscando 20 vezes, porque saía do lugar e aí o que era para ver para longe virava para perto e vice-versa, as coisas se multiplicavam, duplicavam também. Ou seja, um problema isso do cérebro se entender com os olhos, né? E na verdade, tudo é o cérebro, na verdade não são os olhos, é o cérebro que processa a informação das imagens, né? Bom, até aqui conhecemos algumas lentes e seus fabricantes. As possibilidades de descarte, que é o diário mensal, anual e da troca programada. E na hora de escolher o fabricante a trabalhar, também deve-se levar em conta a hidratação, pois é comum os presbíopes terem uma redução da sua lubrificação ocular, pois a lente de contato deverá ser confortável em todos os parâmetros para uma boa adaptação. A dominância ocular é outro fator importante na adaptação de lentes de contato, pois determina qual olho transmite, através do cordão neural, a informação da luz à coluna de dominância ocular no córtex, que tem um comportamento distinto para cada olho. Isso ocorre durante o processo de desenvolvimento e maturação da atividade elétrica retiniana. Um teste simples é realizado e permite analisar a eficácia de um olho, trabalhando no campo binocular e qual controla essa visão. O teste ele tem um significado importante na ergonomia do indivíduo e não é apenas para escolher o foco na adaptação da lente em presbíopes. Não iremos nos aprofundar nesse tópico, mas vale a pena ressaltar que a dominância ocular em relação à dominância sensorial motora tem uma intervenção significativa em diferentes profissões, como policiais, fotógrafos, esportistas de precisão, e aí a gente pode citar o esportista de arco e flecha, voleibol, basquete, entre outros. Bom, o teste consiste em pedir para que o examinado faça um formato de letra O com uma das mãos e leve até os olhos para ver através do orifício uma letra que é determinada no optotipo, que geralmente é a letra 20200 da tabela. Nesse teste é possível suspeitar do sensorial motor dominante e identificar a dominância ocular pela escolha do olho para a mirada do optotipo, tendo o cliente fechado ou não o olho contralateral. O outro teste é a mão em forma de triângulo ou uma folha de papel com orifício. O cliente com o braço esticado, o examinado vai visualizar a letra do optotipo na altura do 20200 da tabela binocularmente, onde a gente vai ocluir o olho esquerdo e depois ocluir o olho direito. E aí vai
perguntar ao cliente qual olho permanece vendo a letra a ser mirada. Nesse momento, nós já temos a identificação do olho dominante. Para o melhor resultado na adaptação, também é importante conhecermos a dominância sensorial motora do nosso cliente, que pode coincidir ou não com o olho dominante na binocularidade. Mesmo que a igualdade seja mais comum, é necessário, para um melhor resultado, realizar esse teste de dominância sensorial. O teste pode ser feito com uma lente de prova de 2 dioptrias positiva, sendo alternada entre o olho direito e o olho esquerdo, com o examinado na sua refração atualizada. E o olho que perceber mais embaçamento ou desconforto tem a dominância sensorial na visão binocular. Para alguns indivíduos, a percepção é de embaçamento igual nos 2 olhos, mas o incômodo em aversão ao teste é apenas em um dos olhos. Esse mesmo teste ele pode ser feito com o filtro vermelho, e a resposta esperada é onde esse cliente percebe mais a cor vermelha binocularmente. Então, esse seria o olho de dominância. Para falarmos sobre adaptação de presbíopes, Tainara apresentará brevemente sobre os desenhos das lentes do mercado. As lentes de contato multifocais asféricas apresentam ao longo de uma das suas superfícies alterações graduais na sua curvatura e utilizam o princípio da visão simultânea, permitindo a correção dióptrica em diferentes distâncias. Caracteriza-se por possuir uma potência central que corrige a visão para as distâncias longe e perto e uma curvatura asférica que altera progressivamente a potência em direção à borda da lente. As lentes de contato multifocais podem ser divididas em um desenho centro-perto, onde a zona central possui correção para a visão de perto e a potência diminui à medida que se aproxima da periferia. O princípio deste desenho baseia-se na redução do diâmetro pupilar para a visão de perto, onde só é necessária a zona central e para a visão de longe a pequena zona de adição não tem grande influência no momento do aumento pupilar. Já o desenho centro-longe, a zona central possui correção para a visão de longe, com a dioptria aumentando à medida que se aproxima da borda da lente. Neste tipo de construção, a superfície posterior aumenta a aberração esférica positiva e, como consequência, ocorre degradação da imagem em adições maiores que 1,5 dioptria. O desenho concêntrico abrange qualquer um dos desenhos descritos anteriormente, centro-perto ou centro-longe. No entanto, o aumento de dioptria não é gradativo. Possui zonas para perto, para longe e para intermediário, e regiões alternadas com adição média, criando independência entre a qualidade de visão e o diâmetro pupilar. Falando ainda sobre as lentes de contato multifocais e bifocais, os termos mais comuns a se categorizar são visão simultânea e visão alternada. As lentes de visão simultânea, elas possuem múltiplas potências diante da pupila. Assim, toda a luz que atravessa a pupila é refratada pelos diversos focos, fazendo com que se projetem em imagens simultâneas na retina, focadas ou desfocadas. Isso dependerá da distância em que os objetos se encontram. Nesta etapa, o cérebro irá suprimir a imagem desfocada, centrando a sua atenção e focando aquela em que quer ver. Existem também 2 fatores muito importantes na adaptação das lentes de contato bifocais ou multifocais. O primeiro é a idade do candidato, que quanto mais avançada for, mais difícil será a adaptação. E o outro fator é o diâmetro pupilar, em condições de alta e baixa luminosidade. Iremos também apresentar aqui 3 tipos de desenhos adequados às lentes de visão simultânea. O primeiro é o asférico, onde apresenta suas superfícies anterior ou posterior, alterações de dioptrias na sua curvatura baseadas na geometria das seções cônicas. Uma das lentes citadas nesta apresentação com o desenho asférico
é a lente de contato Biofinity do fabricante Cooper Vision, com o centro longe no olho dominante e o centro perto no olho não dominante. Mas vamos falar da sua forma de adaptação um pouco mais à frente. O segundo desenho é o concêntrico, que possui uma zona central de 2/3 ou de 3/4 da pupila, em condições normais de luminosidade, que na maior parte dos casos corresponde à visão de longe rodeada por anéis concêntricos, sendo que o primeiro anel corresponde à visão de perto. Por último, o difrativo possui uma zona central para a correção da visão de longe e uma combinação de refração e difração para a correção da visão de perto. Como já foi falado anteriormente, os sistemas de visão simultânea criam múltiplos focos de objetos na retina, que se situam diferentes distâncias, ao contrário dos sistemas de visão alternada, que se caracterizam em proporcionar um único foco na retina. Bom, as lentes de visão alternada possuem uma zona de visão de longe e uma zona de visão de perto muito bem diferenciadas. Através do movimento vertical da lente, a zona pretendida de visão, perto ou longe, é sobreposta à zona pupilar. Assim, ao direcionar o olho para baixo, a pálpebra inferior trava a lente, impedindo-a de rodar juntamente com o olho, permitindo assim o alinhamento da pupila com a zona de perto. Tem como as principais desvantagens o fato de não proporcionar uma boa visão em todas as distâncias e não compensar a visão de perto em todas as direções do olhar. Porém, as funções binoculares e a estereopsia não ficam comprometidas, uma vez que ambos os olhos recebem as imagens igualmente nítidas para cada uma das distâncias. O fenômeno fotótico é qualquer evento observável que resulte da interação entre luz e matéria. E é um dos motivos pelo qual o indivíduo tem dificuldades na adaptação de lentes de contato multifocais e bifocais, manifestando uma diminuição da acuidade visual em condições de baixa luminosidade e principalmente quando dirige à noite. Aqui vamos citar 3 fenômenos. O primeiro é o glare, que tem como característica uma luz de aparência brilhante e intensa, que pode aparecer apenas como um desconforto até uma percepção inadequada entre brilho e contraste, que não permite que o indivíduo consiga executar tarefas do seu dia a dia devido às alterações na visão. O segundo fenômeno é o halo luminoso, que é um anel de luz que rodeia uma fonte luminosa em ponto, como os faróis de carro, iluminação da rua, abajures, iluminação no teto da casa, entre outros. E são causados pelos erros refrativos esféricos descompensados pela variação de movimento da lente de contato. O terceiro fenômeno é o starburst, caracterizado pela dispersão da luz de forma radial, principalmente se estiverem com hipocorreção, trazendo desconforto ao usuário das lentes de contato. Lembrando que, dependendo da sensibilidade sensorial do candidato ao uso de lentes de contato e o seu entendimento quanto à adaptação da mesma, os fenômenos fotóticos podem acontecer de forma alternada durante cada piscada, o que faz o indivíduo desistir deste tipo de adaptação. Bem, após realizar a anamnese, testes de binocularidade, corrigir a refração nas ametropias, a biomicroscopia, ceratometria, análise do filme lacrimal, as mensurações oculares dos anexos, com a sua especialização em contatologia, poderá iniciar o processo de indicação e adaptação de lente de contato para presbíopes. Segundo a MW Consultoria de Comunicação em Saúde, apenas 1% da população brasileira faz uso de lente de contato, estimando que apenas 20% destes usuários são para a adaptação de lente de contato na presbiopia. Por isso é muito importante escutar, sentir
Entender as necessidades do seu cliente, pois uma adaptação inadequada pode ser exposta para milhares de pessoas nas sociedades, nas redes sociais e no convívio com a sociedade. Então, antes de a gente falar sobre adaptação, vamos ver outro depoimento da blogueira Marlene. Pois é, daí você descobre da pior maneira possível que aquela frase que a tua mãe dizia quando você era criança, na verdade, não uma frase, mas uma máxima, você não é igual a todo mundo, você descobre que essa frase era verdadeira. E descobre da pior maneira possível depois de 50 anos de vida, mas antes tarde do que nunca, né? Conforme diz aquela outra máxima. Eu não dirijo, achei que eu não sei dançar direito, danço do meu jeito, enfim, você não é igual a todo mundo. Só que aí eu quis usar lentes de contato, porque eu preciso usar óculos, né? Que eu quero usar óculos, eu preciso usar óculos, senão eu não enxergo nada. Só que cansei do óculos. Diga-se de passagem, as lentes que valem não um olho da cara, os 2 olhos da cara, porque são 2 lentes de contato, né? Bom, aí fizemos o teste, né? Passamos pela primeira etapa, vamos fazer o teste. Fizemos o teste e eu descobri que eu enxergava bem de longe, mas para perto eu não estava enxergando e nem para média distância. Segundo a moça, porque não era o meu grau certo, era apenas um teste. Então tá, vamos lá, vamos fazer a lente, todo mundo me garantiu que ia dar certo, embora a vozinha do lado direito dizia, você não é igual a todo mundo, você não é igual a todo mundo. E aí fomos fazer o teste. Daí, depois da lente feita, você tem 3 etapas. A primeira etapa é você enfiar a lente dentro do olho, que já é um sufoco. O dedo indo lá para encostar no seu olho, mas enfim, consegui passar pela a primeira etapa e não demorei mais do que meia hora para essa etapa. Cumprida a etapa, passamos para a segunda etapa, que era enxergar com a lente. E aí eu comecei, olho para um lado, olho para o outro, olho para o outro, olho para a moça, e aí descobri que eu estava enxergando direitinho, na média distância, porque de longe não via nada e de perto as coisas se duplicavam, eu parecia que tinha bebido. Aí fui para casa sem as lentes, só com os óculos, porque eu fiquei com medo de no meio do caminho tropeçar em mim mesma, enfim, matar alguém, né? No dia seguinte, cedo, vamos colocar as lentes, tá? Primeira etapa, cumprida, né? Lente 1, lente 2, não troquei as lentes, que meu medo era esse, trocar, eu acho que não troquei, será que eu troquei? Bom, enfim, coloquei as lentes, continuou a mesma coisa, não enxergava direito de longe, não enxergava de perto, tudo duplicado, e eu não tinha bebido. Média distância tudo bem, mas média distância não precisava, eu preciso enxergar de longe e de perto para ler, mas enfim. Aí tinha que sair para trabalhar, falei, não vou sair desse jeito porque eu vou parecer uma bêbada no meio da rua. Vamos tirar as lentes. Não consegui tirar a lente do lado direito, acabei machucando meu olho, perdi a lente, não sei se ela caiu, para onde ela foi, sei que não consegui tirar a lente, e aí saí, botei o óculos e saí para trabalhar. No meio do caminho eu descobri que eu tinha perdido a lente, mas era dentro do meu olho, porque aí eu comecei a ver tudo multiplicado, deu-se o milagre da multiplicação das imagens, no caso, né? E aí tive que ir assim meio caolha, né? Cheguei na escola e aí falei pro pessoal, gente, eu consegui fazer uma coisa, eu perdi a lente de contato dentro do meu olho e agora eu tô aqui com óculos e lente. E aí o pessoal olhou pra minha cara, né, e eu vi na cara de todo mundo, você realmente não é igual a todo mundo, não é igual a todo mundo. Pior é que as lentes custam os olhos da cara e agora eu tô com elas. Estou enxergando, assim, a média distância, porque de perto eu não enxergo nada e de longe também não. E eu não bebi, porque eu não bebo. Para a escolha da nossa lente de contato, além de escolher o desenho, nós vamos pegar a refração do nosso cliente e identificar, primeiro, se é necessário fazer a distância vértice desse cliente. A distância vértice ela pode ser feita de 2 formas. Ou pela fórmula 1, que é a dioptria da lente de contato, que vai ser igual à dioptria da refração, dividido por 1 mais ou menos a dioptria da refração, vezes 0,012. Em mais ou menos, é para escolher a potência oposta de dioptria. Exemplo, se a dioptria do nosso cliente é menos 6, eu vou precisar fazer a distância vértice. Consequentemente, nessa fórmula, no sinal mais ou menos da fórmula, eu vou escolher o mais.
Se fosse um exemplo de mais 6, o sinal a ser escolhido na forma onde está o mais ou menos seria o menos. Então, no exemplo dado, nós temos o exemplo de menos 6 dioptria de refração. Após calcular a fórmula, o resultado final na lente de contato seria de 5,5. Ou utilizar a fórmula 1000 que divide a dioptria menos 12. 1000 é uma constante que converte o milímetro em metros. Então vamos usar o exemplo do menos 6. Calculamos e temos o mesmo resultado. 5,5 na dioptria da lente de contato. Então, usando uma fórmula ou outra, o resultado será o mesmo. Após fazermos a distância vértice, se necessário, na refração do nosso cliente, nós vamos calcular a curva base. E aqui dando como exemplo de ceratometria de 42 por 44. Nós podemos utilizar a curva média de QT ou a curva de K em QT. Se nós formos usarmos a curva média, o cálculo ou a fórmula utilizada será de AQC sobre 2 mais K, que é igual a 43. Realizamos o raio da curva média, 33,7,5 sobre a curva média, vai dar um resultado de 7,84. E iríamos pedir a curva base com o raio da curva média mais 1. Então seria 8,80. Ou utilizaremos a partir da curva de K, de QT. A curva K, no caso, é 42, que é a curva menor. Calcularemos o raio da curva K, 33,7,5 dividido por K, vai dar um resultado de 8,03. E a curva base da lente de contato seria o raio de K mais 1, que nós estaremos com uma curva de 9. Esse teste observado pelas imagens é o teste de push-up test. É o teste que conseguimos avaliar a mobilidade da lente de contato. Nesse teste, nós vamos observar o movimento com o cliente em PPO, ou seja, na posição primária do olhar. E vamos ver com o ppm, que é a piscada por minuto, que a lente deverá ter uma mobilidade entre 0,75 a 1 milímetro. Já na piscada em supraversão, ou movimento em supraversão, ou movimento em dextroversão, e o movimento em levoversão, o deslocamento não deverá ser superior a 1,5 milímetro. Caso não consigamos identificar, através do teste, a adaptação correta de mobilidade, nós podemos também nos utilizarmos do ceratômetro. O ceratômetro dará uma ideia de como está essa lente. Ou seja, quando a adaptação estiver adequada, todas as miras do ceratômetro estarão bem esféricas. Na adaptação apertada, antes do cliente piscar, logo que ele posicionado, vai apresentar as miras irregulares. Ele vai piscar, a lente vai ficar, a mira vai ficar esférica e após o piscar, ela volta a ficar deformada. Agora, uma outra possibilidade de verificação é com o retino. No retino, se a gente tem uma adaptação correta, antes de piscar e ao piscar e após o piscar, a faixa vertical no retino vai estar sem alteração. Na adaptação apertada, antes de piscar, ele vai apresentar no centro pupilar uma faixa mais alargada, o cliente pisca, a faixa fica sem alteração e após o piscar, novamente ela fica mais alargada. O que acontece ao contrário na lente frouxa. Na lente frouxa, antes do piscar, na área pupilar você vai ver uma faixa mais fina, vertical do retino. Ao piscar ela fica sem alterações e após o piscar ela volta a ficar mais fina na área da pupila. E qual seria a solução, por exemplo, para a lente justa? Nós aplanaríamos a CB ou diminuiríamos o diâmetro. Também é possível mudar o desenho dessa lente. Já na lente solta, vamos apertar a curva base ou aumentar o diâmetro da lente. E também pode a possibilidade de mudar o tipo de desenho.
Agora, se de tudo essa lente ficar descentrada, a adaptação está inadequada. Ou eu mudo o desenho, ou mudo a espessura, ou inclusive mudo o material da lente. E passamos a adaptar uma lente rígida gás permeável bifocal, se for possível, para esse cliente. O diâmetro da lente é determinado pelo DHVI, ou seja, a distância horizontal visível da íris, mais 2 milímetros. Em algumas literaturas ou congressos, ainda é possível receber a informação de DHVI mais 3, mas o mais utilizado é o DHVI mais 2. Mensurações e testes realizados vão passar a adaptação, lembrando que o olho dominante terá sua visão para longe e o olho não dominante a visão para perto. Para a apresentação da adaptação com lentes de contato bifocal, foi escolhida a lente bifocal Optogel, da empresa Optolens, que é uma indústria 100% brasileira no mercado de lentes de contato desde 1982 e é sediada em Porto Alegre. Nos seus parâmetros, a curva base é escolhida pelo cálculo de raio da curva K da ceratometria, a curva mais plana. A dioptria da lente de contato é esférica, permitindo uma compensação astigmática de até 1 dioptria para melhor acuidade visual do usuário. Tem uma boa adaptação em DHV entre 11,5 e 12,5 e o diâmetro pupilar entre 3 e 5 milímetros em iluminação média, uma boa hidratação e zonas esféricas assimétricas. Se a adição for até 1,5, o primeiro teste a ser realizado é com a lente de visão central em ambos os olhos, tentando preservar a binocularidade com boa acuidade visual. Bom, mas caso a gente não consiga uma boa resposta ou a adição for maior que 1,5, faz-se a adaptação indicada com a dominância ocular. A lente D com zona central para longe no olho dominante e a lente N com zona central para perto no olho não dominante. Espera-se aproximadamente 10 minutos para a interação córnea, lágrima e lente e procede-se ao teste de mobilidade da lente, onde avalia se a escolha feita da curva base foi adequada e após a verificação, seguir o teste visual, onde avaliamos a melhor acuidade visual com a melhor binocularidade possível. A propedêutica do teste será apresentada mais à frente pelo Valdemir. Se houver alguma queixa para a visão de longe, sobre refratar o olho dominante. Agora, se a queixa for para perto, é sobre refratar o olho não dominante. Independente do resultado obtido, por mais que nos pareça bom, o mais importante é correlacionar os resultados obtidos com o nível de exigência e expectativa do pretendente ao usuário da lente de contato. Bom, já na adaptação de multifocal, para a apresentação a gente escolheu a multifocal Biofinish da Cooper Vision, que abrange uma ceratometria entre 43,5 e 46,5. Por isso a importância da avaliação na mobilidade da lente e a acuidade visual durante o teste da lente, pois se apresenta no mercado com uma única curva, que é a 8.6. E a ceratometria do cliente deverá ter uma combinação com DHVI entre 11 e 12 milímetros, com diâmetro pupilar entre 3 e 5 milímetros em condições normais de iluminação. A Biofinity também tem zonas assimétricas e a adaptação é feita da mesma forma descrita na lente bifocal assimétrica. Se a adição até 1,5, utilizar a lente de zona central para longe nos dois olhos. Agora, se eu não tiver um bom resultado ou a adição for maior que 1,5, para adaptação usar a lente D no olho dominante e a lente N no olho não dominante. Aguardar o tempo de estabilidade de aproximadamente aí uns 10 minutos e realizar o teste de mobilidade de acuidade visual. Se houver alguma queixa para a visão de longe, sobre refratar o olho dominante. Agora, se a queixa for para perto, a gente vai sobre refratar o olho não dominante. Caso necessário, é possível fazer o pedido final da lente de contato
com adição diferente, priorizando a visão de longe no olho dominante e no não dominante a visão de perto. Lembrando novamente que o resultado final para o pedido da dioptria e a adição da lente de contato depende da necessidade e expectativa do pretendente usuário. Então, usamos as regras básicas para iniciar a adaptação e ajustamos a necessidade de visão através da sobrerrefração mediante a dominância sensorial do usuário e o nível de exigência e expectativa de visão que ele vai ter para a atividade diária dele, com orientação de uso, quanto ao tempo diário, o descarte e as formas de asepsia. Lembrando da necessidade de retorno para avaliação em média de 1 semana a 15 dias, se houver alguma necessidade de troca a realizar da lente para melhorar a qualidade de visão do nosso cliente, ou já marcar uma próxima revisão para 2, 3 meses. Mensurações e testes realizados vão passar a adaptação, lembrando que o olho dominante terá sua visão para longe e o olho não dominante a visão para perto. Ao adaptar uma visão multifocal em lentes de contato, por melhores que sejam os desenhos atuais, muitos podem não adaptar com os multifocos incididos na retina e não realizar a supressão para a distância não utilizada. Além disso, ainda temos os fenômenos fóticos causados pelas multizonas da lente e a percepção visual de cada indivíduo. Por isso é muito importante a avaliação do movimento e estabilidade iriana de miose a midríase de cada pretendente ao uso de lentes de contato. Mesmo que pessoas acima de 45 anos tenham a tendência de ter a pupila mais miótica, nos míopes pode não acontecer e deverá ser mais cuidadosa ainda a adaptação quanto ao desenho da lente. É possível que não se adaptem tão bem com o desenho asférico e prefiram usar lente de zonas assimétricas, com a lente D nos olhos ou bifocais de transição. Mas é possível ainda tentar um outro tipo de adaptação, a chamada monovisão modificada, que utiliza o olho dominante para longe, com uma lente esférica monofocal, e o olho não dominante, uma lente multifocal a ser escolhida. Para o olho não dominante, utilizamos uma lente assimétrica D, de zona de longe, inicialmente, e observamos o comportamento para a visão. Caso não seja satisfatória, ou aumentaremos a adição de baixa para média e de média para alta, ou mudamos o desenho para N com zona central para perto e a visão poderá melhorar. E ainda temos a possibilidade de uma melhor correção do astigmatismo colocando uma lente monofocal tórica no olho dominante. Em seguida, realizamos os testes necessários de avaliação visual, mobilidade da lente de binocularidade, para identificarmos se obteremos sucesso neste modelo de adaptação. As lentes de contato para a monovisão é uma forma de corrigirmos os problemas da presbiopia, onde é comum fazer o uso, dessas lentes de contato, para a monovisão, e também a gente chama de báscula, ou monovisão propriamente dito. Essa forma é comum fazer uma graduação para longe, com uma lente de contato, e uma outra graduação para perto, com outra lente de contato. Assim, nós podemos dizer que é uma forma também bifocal, que significa 2 focos. Então, muito bem, escolher as lentes de contato para a monovisão envolve uma adaptação que a gente pode chamar de neuroadaptação, que seria uma forma do cérebro que aprende naturalmente fazer a adaptação dessa maneira, onde ele dedica um olho, esse olho escolhido como olho dominante, ele é dedicado para a visão de longe, enquanto o outro olho é dedicado para a visão de perto. Nesse tipo de adaptação, não é recomendado onde a adição desse grau desse paciente seja maior que 1,75, maior que 2, pois isso vai comprometer a visão em profundidade ou a esteropsia, há uma perda aí da esteropsia. Para uma definição, na hora da adaptação, a gente precisa ver com o paciente o histórico dele,
porque é normal que a gente entenda a necessidade desse paciente, ver se existe um fator estético ali associado, uma negação de não querer usar o óculos, para que isso possa nos ajudar na hora de fazer a própria adaptação, onde o próprio paciente ele tem um empenho, um interesse maior em estar fazendo o uso das lentes, no caso de contato monovisão, em questão de não querer usar mesmo o óculos, né? Muito bem. Importante também a gente ter na mão a RX final desse paciente. Por exemplo, quando a gente tem uma RX, onde nós temos um grau para longe de 1 e um grau para perto de 3, por exemplo, a gente pode estar fazendo o que a gente chama de alinhamento mesmo para identificar a monovisão. No caso, a gente faria uma compensação nesse grau, onde, por exemplo, o grau de longe a gente permanece, onde o olho dominante permanece com o mesmo grau, e no grau de perto a gente acaba tirando 0,25. Por que a gente faz isso? Para que haja um equilíbrio entre as dioptrias, e aí não há uma perda, né? Uma perda significativa de binocularidade, né? A gente esteja assim trabalhando em função mesmo de uma boa qualidade visual. Então, quando a gente tem uma RX nesse caso, a RX final, né, na monovisão, ficaria, por exemplo, no olho dominante, que era de 1, permanece de 1 mesmo, para longe, né, como a refração, a própria RX, e aonde estava 3 para perto, normalmente a gente abaixa um pouquinho. A gente deixa esse olho para perto e hiporrefratado, né, um pouquinho menos com o grau de perto. Vale lembrar também que essa técnica, né, feita a monovisão dessa maneira, não é válida para todas as pessoas. Até porque a gente tem que considerar a distância que cada paciente necessita para executar suas tarefas, seja no dia a dia, ou seja na sua vida profissional. E aí a gente volta a dizer que cada caso é um caso e cada paciente é um paciente. As vantagens das lentes de contato multifocais são melhor acuidade visual para amplitude de distâncias de perto a longe, mudança suave entre graduações, a capacidade de ver na maioria das condições sem óculos extra e conforto visual em diferentes distâncias. Já as desvantagens das multifocais são difícil adaptação, variação pupilar, ofuscamento noturno, mais caras devido ao aumento da complexidade do desenho, diminuição da visão estereoscópica, prejuízo deliberado da binocularidade e perda da sensibilidade ao contraste. As vantagens das lentes de contato bifocais é que não influenciam na estética do rosto, e a desvantagem é que é de difícil adaptação e também a variação pupilar. Já nas lentes de monovisão modificada, as vantagens é a melhora da noção de profundidade, a visão de longe fica mais confortável e não influenciam na estética do rosto. Já as desvantagens da monovisão modificada é o ofuscamento noturno durante o período de adaptação. Nas lentes de contato para monovisão, as vantagens são a fácil colocação, baixo custo, visão ininterrupta, ausência de alguns dos efeitos colaterais que as lentes de contato multifocais causam, uma simples adaptação, possibilidade de melhor correção de astigmatismos com as lentes tóricas, melhor visão periférica, visão central mais estável e não influenciam na estética do rosto. Já as desvantagens da monovisão é a diminuição da visão estereoscópica, prejuízo deliberado da binocularidade, perda da sensibilidade ao contraste, aumento da anisometropia, período de adaptação maior, desconforto na direção noturna e ofuscamento noturno durante o período de adaptação. No período de adaptação das lentes de contato para presbíopes, se o paciente relatar algum desconforto, será necessária uma reavaliação dessas lentes. Essa avaliação é feita através de uma sobrerefração individual no olho com a correção para longe e também no olho com a correção para perto, para avaliar se houve piora na visão binocular. Para essa avaliação,
é utilizado um flipper de mais 0,25 e menos 0,25 ou mais 0,50 e menos 0,50 dioptrias. Alternando o flipper em mais 0,25 e menos 0,25 ou mais 0,50 e menos 0,50 para longe no olho dominante e para perto no olho não dominante, verificando assim a melhor binocularidade do paciente. Mudança de mais ou menos 0,25 dioptrias já oferece um conforto significativo. Outro teste importante na adaptação de lentes de contato é o teste de Titmus, que é utilizado para avaliar a visão estereoscópica ou percepção de profundidade, que é a visão 3D. Para a realização deste teste, precisamos de um óculos polarizado e um livro com figuras em 3D. O paciente deve colocar os óculos e observar as figuras, informando quais estão mais evidentes. As setas indicam a mosca, que corresponde a uma estereopsia grosseira de 3.000 segundos de arco, e o último conjunto de círculos numerados, que corresponde a uma estereopsia refinada, 40 segundos de arco. A representante da Martinato, distribuidora de insumos e equipamentos ópticos optométricos, fará uma breve demonstração no vídeo a seguir. Hoje a gente vai falar sobre um produto para testar a visão 3D, conhecido como Fly Test ou Titmus. Para quem não sabe, a visão 3D também é conhecida como estereopsia. O Fly Test foi desenvolvido para realizar testes rápidos em adultos e crianças, e ele testa estrabismos, ambliopia e problemas de visão binocular. É um produto desenvolvido nos Estados Unidos pela empresa Vision Assessment Corporation, que é um parceiro exclusivo da Martinato. O teste acompanha 2 óculos polarizados, um para adulto e um para criança. O Fly Test usa cartões vectográficos que dissociam os olhos opticamente. O cartão vectográfico consiste de um material polarizado no qual os 2 alvos são impressos de tal maneira que cada um é polarizado a 180 graus em relação ao outro, criando então a disparidade. Para realizar o teste, peça que seu paciente coloque o óculos polarizado e esteja em uma sala iluminada. Segure o livro dobrado a 40 centímetros, a gente vai fazer a demonstração do teste da mosca, e peça para que ele pegue a mosca. Se o paciente possuir visão tridimensional, possivelmente ele irá segurar a mosca pelas asas, pois as asas vão sair da página. Caso ele tenha uma visão unidimensional, ele não conseguirá pinçar a mosca. Além disso, existem outros testes similares, porém com técnicas diferentes, como é o caso do Butterfly e do Random Dot. Os níveis de dificuldade também são diferentes e eles servem como diagnóstico diferencial para alguns estrabismos. O teste de fusão com filtro vermelho serve para dissociar a imagem. Se ao colocar o filtro vermelho o paciente ver só uma luz vermelha, ele não tem uma boa fusão. Mas, se ver uma luz branca ou com uma tonalidade de rosa claro, significa que a fusão está boa. Quando o paciente consegue ver o vermelho e o branco, a possibilidade de sucesso na adaptação das lentes é grande. Todos esses testes são indispensáveis para uma boa adaptação, usando o flipper para alterar a dioptria e o teste de fusão com filtro vermelho para dissociar, junto com o teste de Titmus, deixando o paciente com a melhor estereopsia possível.